Evangelho de João, capítulo 17, apenas o verso 3. Assim escreveu o evangelista: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É uma simplificação tão grande. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Parece tão simples quando alguém diz: o que é a vida eterna? Como aquele homem que se aproximou de Jesus e perguntou: o que devo fazer para ter a vida eterna? Lembram-se? E Jesus lhe respondeu: conheces os mandamentos? Este, aquele outro? Sim, tudo isso eu faço. Falta-te uma coisa: vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. O caminho da vida eterna, então, é guardar os mandamentos, dar todos os bens aos pobres e seguir a Jesus? Será que todo mundo tem que fazer a mesma coisa? Ou será que é só a última frase que está valendo quando Jesus disse para Pedro: segue-me? Afinal de contas, qual é o segredo da vida eterna? Como é que a gente chega à vida eterna? Como é que a gente recebe a vida eterna? Como vamos entrar na vida eterna? Quem disse que a vida eterna é para o futuro? A vida eterna já é algo que nós temos. Mas o que é a vida eterna? Jesus simplificou de uma forma interessante. Não dá para você dizer que a vida eterna é isso. Há muitas coisas que poderiam ser ditas. E foram ditas de muitas e diferentes formas. Mas conhecer o Deus verdadeiro e conhecer Jesus Cristo. E eu estava pensando: o que é conhecer o Deus verdadeiro? A gente tem que olhar para as histórias. É olhando para as histórias que a gente percebe como que algumas pessoas chegaram ao conhecimento de Deus. O Antigo Testamento tem salvação. O Antigo Testamento tem sinais da vida eterna, tem a vida eterna. O Antigo Testamento tem gente que conheceu a Deus. O que é o Antigo Testamento? São as histórias das pessoas que viveram sob a antiga aliança, que viveram sob a aliança de Moisés. Mas e quem viveu antes de Moisés? Tem uma antiga aliança também que foi feita com Abraão e renovada com seu filho Isaque, com seu filho Jacó, e de quando em quando Deus ia falando com pessoas. Mas antes ainda de Abraão, Deus falou lá atrás com outro homem chamado Noé, e antes de Noé tem uma pessoa enigmática na Bíblia que a gente não sabe muito dela, só sabe o nome. Enoque andou com Deus, e Deus para si o levou. Já não se achou mais Enoque, porque Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. O que é conhecer o Deus verdadeiro? Talvez Enoque seja uma boa dica para nós, andar com Deus. E quem é que anda com Deus? Quem conhece a Deus, quem reconhece a Deus. E como é que a gente conhece a Deus? Quando ouve a palavra de Deus. Deus andava com Enoque, Enoque andava com Deus, eles conversavam e a companhia era tão boa que Deus resolveu antecipar a partida de Enoque. Enoque sumiu. Está no céu com Deus. Privilegiado. Noé. O mundo perdido em pecado, os homens obstinados por pecar, cada vez pecando mais. O texto de Gênesis 6 diz que a inclinação dos homens era somente para o mal, mas Deus achou um justo e veio falar com ele: Noé, faz uma arca, Noé. Noé deve ter perguntado: o que é arca? É um barcão grande que vai flutuar quando eu mandar chuva. O que é chuva? Imagina um Deus que fala com você de coisas que nunca foram vistas. Virá uma grande inundação. Inundação, o que é isso? Mas faz a arca. E Noé acredita em Deus e fica 100 anos da sua vida trabalhando com seus filhos, fazendo algo que Deus mandou fazer. Isso é levar Deus a sério, isso é conhecer a Deus. E por que Noé sobreviveu ao dilúvio? Por que Noé foi salvo? Ele foi salvo porque fez a arca, porque creu em Deus, e com isso ele sobreviveu. Então chegou salvação para Noé. Noé não morreu.
E eu imagino, quando eu chegar no céu, Noé vai estar lá. Já pensou? Sobreviver ao inferno, ao dilúvio, e não ir para a vida eterna, não faz muito sentido, não é não? Ele é amigo de Deus, pai de todos nós. E Abraão, como é que é a história? Gênesis 12. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: sai da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Creu Abraão no Senhor. E isso fez com que ele fosse considerado um homem justo. E Abraão foi chamado de quê depois? Amigo de Deus. Então, quando Jesus diz: a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Nós vamos ter no Antigo Testamento experiências de pessoas que ouviram Deus falar com elas e acreditaram na palavra de Deus. E alguns ouviram coisas terríveis como Noé: eu vou destruir a humanidade. Que Deus é esse? Mas é um Deus santo. Depois ele vai falar com Abraão: eu vou multiplicar você, vou te dar uma descendência. Oxa, que Deus bom, vai me dar muitos filhos, vai fazer o meu nome poderoso na terra. Mas depois a tua descendência vai ser cativa, 400 anos no lugar. Ixi, agora esse Deus não está tão bom assim. Mas depois eu vou tirar o teu povo de lá. Bom, agora o senhor está bom de novo. Como é que você caminha com esse Deus que te multiplica e põe a tua posteridade no Egito, e depois tira do Egito com mão forte, julga o faraó? É esse Deus que você só vai conhecendo à medida que você caminha com Ele. Conhecer o Deus verdadeiro significa ter a história marcada por um relacionamento com esse Deus. E Deus foi falando com muita gente. Mas eu queria falar de um outro homem interessante, que não era descendente de Abraão, que não tinha nenhum grande conhecimento, vivia num outro país, vivia na Síria, era um general, estava doente, estava leproso, e uma criada da sua casa diz assim: se ele estivesse na minha terra, lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus que poderia curá-lo. Naamã, o sírio, capítulo 5 do 2º livro dos Reis. E Naamã, ouvindo aquela notícia que em Israel havia um Deus que poderia curá-lo, ele pede ao seu rei autorização. General tem que pedir autorização para o rei, saiu de lá, foi em Israel, procurou o profeta, chegou lá e foi curado, recebeu o milagre, e volta para o profeta e fala assim: olha, Eliseu, eu vou voltar para a minha terra, mas lá na minha terra eu fico ao lado do rei, e quando o rei se ajoelha diante do Deus da minha terra, do Deus do meu povo, o rei se segura na minha mão para se levantar. Então eu terei que estar lá diante do Deus do meu rei. Mas eu quero levar um pouco da terra aqui de Israel, porque na minha casa eu quero ter um lugar onde eu vou adorar o Deus verdadeiro. Naamã, o sírio, conheceu o Deus verdadeiro. E por irônico que pareça, o que ele disse ao profeta Eliseu é que ele continuaria na Síria, entrando no templo dos deuses dos sírios, estaria diante de um ídolo, ao lado do seu rei, serviria de arrimo para que o seu rei se levantasse, mas que o coração dele não estaria diante daquele Deus. Ele sabia quem era o Deus verdadeiro. Uma outra história que nós podemos falar é Raabe, a mulher que estava lá em Jericó, nos dias de Josué. Ela, sabendo que os israelitas estavam ali por perto, sabendo do que Deus já havia feito no Egito, ela entendeu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, que era o Deus poderoso. Então ela acolheu os espias de Israel. É uma história longa, você tem que ler lá no livro de Josué. E ela acolhe aqueles homens e fala assim: olha, eu só quero uma coisa: quando o Deus de vocês der poder a vocês e vocês vierem aqui tomarem a cidade do meu povo, porque ela sabia que os deuses de Jericó não poderiam livrar Jericó da mão do Deus de Israel. Então, quando vocês vierem aqui conquistarem esta cidade, porque o Deus de vocês que arrasou o Egito vai entregar essa cidade para vocês.
Vocês poupem a mim e a minha família. Ela sabia quem era o Deus verdadeiro. Ela sabia quem era o Deus que podia livrar e os deuses que não podiam fazer nada. Você compreende? Há conhecimento do Deus verdadeiro em vários lugares, em diversos momentos da história. Nós, às vezes, pensamos que o único jeito de conhecer a Deus é entrar numa igreja evangélica, ouvir a pregação de um pastor, levantar a mão a hora que ele fizer o apelo, receber a oração mágica que o pastor faz dizendo: agora o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Mas quando você vai conhecendo pessoas que estão aí pelo mundo e que viajam o mundo para pregar o evangelho e chegam em lugares onde cristão não é maioria, cristão é minoria, eles chegam lá e vão conversar com uma pessoa e descobrem que aquela pessoa, de alguma forma, já teve um encontro com Deus. De alguma forma, aquela pessoa teve um sonho, uma revelação, algum conhecimento. Os missionários que estão aqui poderiam, talvez, contar para vocês alguns testemunhos de gente que reconhecia o Deus verdadeiro, mesmo sem ter ouvido ainda falar do Deus dos cristãos. Nós, às vezes, pensamos que Deus só tem a igreja como seu sinal no mundo, mas Deus tem o seu Espírito que pairava sobre a face das águas, que paira sobre a terra. E Deus tem os seus anjos, os seus mensageiros. E Deus tem a sua voz poderosa que troveja e que quebra os cedros do Líbano e que faz tremer o monte Sinai. Deus fala no vento, Deus fala no fogo, Deus fala na brisa. Tem dia que Ele não fala em nada disso, Ele fala num cicio suave. Deus pode falar de muitas formas. Me referi agora à história de Elias, quando ele vê o terremoto e pensa: Deus? Não, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus estava numa brisa suave, mas Deus pode falar em todas estas coisas. Por que vocês acham que Elias pensou: Deus está no fogo? Porque se Deus quiser falar no fogo, Ele fala. Deus fala nas águas, Deus fala no vento, Deus fala no silêncio, Deus enche tudo com a sua voz. Deus se revela. Conhecer o Deus verdadeiro. A vida eterna é essa, que conheçam o Deus verdadeiro. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Porque se a gente conhece de fato a Deus, nós vamos temer a Deus. Nós conheceremos um Deus santo, conheceremos um Deus bom, conheceremos um Deus misericordioso, conheceremos um Deus que é justo, um Deus que recompensa aqueles que nele creem, um Deus que honra a fé das pessoas, um Deus que ouve oração, um Deus que perdoa pecados, um Deus que se aproxima, um Deus que fala. Mas nós conheceremos também um Deus que julga, um Deus que trata, um Deus que executa os seus juízos, enfim. Nós conheceremos um Deus que é Senhor, Criador de todas as coisas. O Deus verdadeiro é o Senhor Todo-Poderoso. Como confessavam os antigos patriarcas, como confessava o povo de Israel. Os deuses das nações são ídolos, mas o nosso Deus fez os céus e a terra. Ou como dizia o salmista: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Nos montes estavam os ídolos, os postes ídolos, os lugares de adoração. Eu olho para os montes. Alguém aí nos montes pode me socorrer? Não. O meu Deus não é feito por mão humana. O meu Deus não é um conjunto de pedras empilhadas ou então uma árvore talhada. Meu Deus não é nada disso. Meu Deus não é criatura. Meu socorro não está nos deuses que estão nos montes, porque os deuses dos montes foram postos lá por homens. O meu socorro está no Deus que criou os céus e a terra, porque o meu Deus não é um ídolo feito, Ele fez os montes. Vocês estão entendendo? Então, conhecer o Deus verdadeiro é ir além, é crer no ser que criou esse universo,
mas que está presente, que participa. Muita gente crê em Deus. Há muito ateísmo funcional. Existe um Deus, mas ele deve estar tão longe cuidando de outras coisas que a gente está por aqui sozinho. Quantas pessoas você conhece que na prática vivem como se Deus não existisse? Eu conheci algumas pessoas que me disseram assim, não, para mim morreu, acabou. Para mim o que tem é isso aqui. Você crê que Deus existe? Não. Se existir, não faz nem bem, nem mal. Deu inteligência para a gente, deu saúde para trabalhar, e agora se eu não plantar eu não colho, se eu não trabalhar eu não como, agora eu estou por conta própria. Eu conheço algumas pessoas que pensam assim. Talvez nem verbalizem, mas vivem como se essa fosse a sua crença. Nós não somos assim, nós cremos. Nós conhecemos o Deus verdadeiro, é um Deus presente, é um Deus que participa, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que age, é um Deus que atua. Lembra daquele salmo que de vez em quando nós fazemos referência? Os ídolos têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não fala, têm mão, mas não apalpam, têm pé, mas não caminha. Nós usamos isso aí para se referir a alguns que têm o hábito de cultuar certas coisas, não é? E nós dizemos que o nosso Deus não é assim. E é verdade, o nosso Deus ouve, o nosso Deus vê, o nosso Deus fala, o nosso Deus nos alcança, o nosso Deus caminha conosco. Nosso Deus é um Deus presente. Nosso Deus não é um ídolo morto. Nosso Deus é o Deus vivo. Então a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, Deus único e verdadeiro. Há um só Deus, Criador dos céus e da terra. Mas ele falou algo mais. E é Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós temos o privilégio, irmãos, de além de conhecermos o Deus verdadeiro, conhecermos a maior revelação do Deus verdadeiro que ocorreu por meio do seu Filho. É um só Deus, mas nós cremos no Deus que é Pai, no Deus que é Filho e no Deus que é Espírito Santo. Por isso que nós somos cristãos. Para nós, Jesus é Deus. Para nós, Jesus não é um espírito iluminado, um homem de elevada espiritualidade, um sábio, não. Para nós, Jesus é Deus. Jesus Cristo, o nome que me deste. O nome de Jesus tem significado. O nome de Jesus tem a ver com salvação. Jesus tem a ver com salvação. O Deus que salva. E Cristo é um título que significa o ungido de Deus. Ele é o ungido para salvar. Então o nome que Jesus tem, lembra daquela história do Natal, que José tem lá um sonho e fala, olha, Maria está grávida, ela concebeu da parte do Espírito Santo, não tenha medo de recebê-la por esposa, e você pega esse menino, cria, mas vai dar o nome dele de Jesus. Isso tem a ver com a salvação. O nome que Jesus recebeu é um nome que faz alusão à sua missão salvadora. E Cristo é o título que no hebraico é Messias, ungido, no grego Cristo. Ele foi ungido para salvar. Isaías capítulo 61, citado por Jesus em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, para dar vista aos cegos, para pregoar libertação aos cativos, para anunciar o tempo da graça do Senhor. Salvação. Nós somos privilegiados porque nós temos conhecimento de Jesus. A nós foi dado o privilégio de poder ouvir como Pedro, siga-me. Muitos neste mundo viveram intuindo a existência de um Deus, por intuição. Mas nós recebemos a oportunidade de, pela revelação de Jesus Cristo, conhecermos a palavra encarnada. João escreveu no Evangelho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai.
Os evangelhos são o testemunho daqueles que viveram, daqueles que viram Jesus. Talvez você me diga assim, mas eles viram. Eu não via, não estava lá. Mas não é verdade que eu e você já tivemos também uma experiência com Jesus? Não é verdade que nós nos sentimos ligados a Jesus? Por que nós tomamos ceia hoje? Por que você comeu pão e bebeu vinho? Por quê? Porque você acredita que Jesus morreu por você. Porque você acredita que Ele ressuscitou por você. Porque você acredita que entre você e Ele há uma comunhão. E sabe um hábito saudável entre as pessoas que têm comunhão? A gente compartilha comida. A gente chama para comer em nossa casa. A gente vai comer na casa dele. A gente come uma pizza depois do culto. E se for muita gente, a gente come umas 3 ou 4. Não é verdade? A comunhão da mesa. Quando a gente tem comunhão, a gente compartilha a mesa. Por isso Jesus instituiu ceia. Porque Ele queria que a gente se lembrasse, olha, comunhão. Sempre que vocês comerem pão e beberem vinho, que no caso dos judeus era todo dia, vocês devem se lembrar de mim. Vocês devem se lembrar desse momento. Vocês devem se lembrar porque eu estou com vocês até a consumação dos séculos, até o último dia da história. Nós temos o privilégio de conhecer a Jesus, de andar com Jesus. Não que os nossos olhos o vejam, não que nossas mãos o apalpem, mas em quantos momentos da nossa vida nós precisamos e Ele estava lá. E no Novo Testamento nós temos algumas histórias interessantes, de gente que recebeu salvação porque encontrou-se com Jesus. No capítulo 5 de João tem a história daquele homem paralítico que estava à beira de um tanque já há 38 anos. Jesus se aproxima dele e pergunta objetivamente, você quer ficar curado? O homem diz que está lá há 38 anos esperando, de alguma forma, ser curado. E Jesus fala para ele, levanta, enrola a tua cama e anda. Ele era paralítico. O homem se levanta. Provavelmente se abaixa, enrola a esteira onde ele estava. E quando ele se levanta para procurar Jesus, cadê? Onde está a pessoa que me curou? Sem saber o que fazer, o homem enrola a sua esteira, coloca no ombro e sai caminhando. Os judeus o encontram e falam, ei, por que você está carregando essa cama? Hoje é sábado, você não pode fazê-lo. O homem que me curou me mandou para casa, mandou eu fazer isso. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele me curou. Eu estou fazendo o que ele mandou. Peguei a cama e estou andando. Quem foi esse homem? Não sei. Olha que história. João 5, lê depois. Que homem é esse? Não sei. Dali a pouco Jesus encontra com ele de novo. Falei aí, já brigaram com você, né? Jesus não disse isso não, mas aí falou assim, olha, cuidado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. A salvação chegou para aquele homem. A salvação daquele homem foi sua cura. A salvação daquele homem foi o perdão do seu pecado. Não sei o que ele fez. E não me interessa. O importante é que aquele homem estava paralítico há 38 anos, foi curado, e Jesus disse, cuidado, não faça de novo nada de errado para que não te suceda coisa pior. Não peque mais. Aquele homem foi salvo, porque se encontrou com Jesus. E não é interessante que ele nem sabia quem era Jesus? Uma outra história, João capítulo 9, um cego de nascença. Os discípulos de Jesus ficam ali perguntando, por que ele nasceu cego? Ele pecou, os pais pecaram. Enquanto todo mundo está confabulando, Jesus vai lá e cura o cego. Manda ele se lavar no tanque de Siloé, o tanque do enviado. O tanque do enviado. Creio em Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Foi lá no tanque de Siloé, lavou os olhos, e aí começa uma discussão. Isso aí não era o cego? Ele era cego mesmo ou não era? Como é que agora está vendo? Como é que você está vendo? Um homem me curou. E quem é o homem que te curou?
Eu não sei, eu era cego. Pô, meu. Falar igual o paulista aqui, né? Ô, meu, eu era cego. Eu não sei. Mas ele me curou. Ele é um pecador. Se ele é um pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Jesus encontra com ele. E aí Jesus se aproxima dele. Para o cego curado, é uma pessoa que ele nunca tinha visto. E aí Jesus se aproxima. Você crê? Creio em quem? Em mim, sou eu. Eu sou o enviado. Senhor, eu creio. A vida eterna é essa. Que você conheça o Deus verdadeiro. E creia em Jesus Cristo, que foi enviado. O paralítico foi salvo. Foi curado, perdoado e foi salvo, porque creu em Jesus. O cego de nascença foi curado, foi salvo da sua cegueira, foi salvo da sua miséria, foi salvo do julgamento que os outros faziam sobre ele, quem pecou, ele ou seus pais. Salvação, gente, não é apenas entrar no céu. Salvação é mudança de vida. Salvação é transformação das circunstâncias. Salvação é começar de novo. Pensa naquele paralítico que há 38 anos estava ali. Ele começou uma nova vida. Pense no cego de nascença que agora enxerga. Ele começa uma nova vida. Pense na mulher samaritana do capítulo 4 de João, que já havia tido 5 maridos, estava com um que não era dela, ela era outra. Agora ela crê em Jesus. A vida dela com certeza mudou. Pense em Zaqueu, cobrador de impostos que confiava no dinheiro, confiava na riqueza, conseguiu um emprego público de boa renda e achava que o dinheiro era a coisa mais importante da vida. Quando ele conheceu a Jesus, ele falou: dou metade dos meus bens para os pobres. O pessoal, por conta própria, chama ele de ladrão. Eu não digo nada. Ele falou: se por acaso eu tomei alguma coisa de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Se ele fosse ladrão, não teria como devolver 4 vezes mais, né, gente? Se tudo que ele tivesse fosse roubado, como é que você devolve 4 vezes mais? Se tudo que você tem é roubado. Ele não era tão ladrão assim, se é que era ladrão. Mas Jesus disse o quê? Hoje chegou salvação a essa casa. Por quê? Porque aquele homem entendeu que o dinheiro não é tudo. Aquele homem entendeu que ele podia viver com menos dinheiro. E resolveu dar metade do que tinha para os pobres. O que eu tenho é muito. Um homem do meu tamanho não precisa tanto dinheiro. Divide com os pobres. E vocês sabem que o dinheiro é um ídolo. Como disse o apóstolo Paulo, a avareza é idolatria. E nós estamos vivendo numa época em que o verdadeiro Deus está no bolso de muita gente. Muita gente está vivendo em função de acumular riqueza, de chegar ao sucesso, para ter dinheiro. Você pergunta para um menininho pequenininho: o que é que você quer ser? Youtuber. Por que ele quer ser youtuber? Para ter um monte de acessos. E aí ele vai poder vender propaganda. É sério. O menino quer ser jogador de futebol. Para quê? Para jogar futebol? Não, porque ele quer ser igual o Neymar. Ele quer ser famoso, quer ter helicóptero, quer ter avião. É sério. A avareza, a cobiça, começa muito cedo. Muito cedo mesmo. Nós vivemos numa sociedade em que Deus é cultuado nos shopping centers. Eu fui a Foz do Iguaçu, gente. Cruzamos a fronteira, fomos ao Paraguai, Cidade del Este. Ô terra para ter coisa que eu não preciso. Quanta coisa inútil que eu não preciso. Como é bom você ir e voltar, né, mulher? Você vai e volta com um pacote de meia que te encheram tanta paciência para comprar, aí você compra lá um pacote de meia. Coisa boa, porque eu não preciso de tudo aquilo para viver. Não importa quanto está o dólar, não importa quanto está o euro, não importa quanto está o real. A gente não vive em função de dinheiro. Dinheiro é uma situação que pode ser mais favorável, menos favorável. O importante é que a gente tenha o Senhor.
Zaqueu descobriu a salvação quando ele percebeu que o dinheiro não salva. Os ricos deste mundo podem não ter a vida eterna, mas há ricos que têm. Pregue o evangelho para pobres, mas não deixe de pregar para ricos também. Todos podem ser salvos. Não é pecado ser rico. Não é uma condenação ao inferno. A gente às vezes pega a história de rico e Lázaro, né, e pensa que todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu. Isso não é verdade. O pobre precisa de salvação e o rico precisa de salvação. O rico pode ser salvo, o pobre pode ser salvo. O rico pode sofrer condenação e o pobre também pode sofrer condenação. A vida eterna é conhecer a Jesus. Zaqueu conheceu Jesus e foi salvo. Pedro conheceu Jesus e foi salvo. Outros tantos conheceram Jesus e foram salvos. Porque Jesus transforma a vida. Quando eu penso naquelas pessoas escravizadas pelos espíritos malignos, e Jesus as libertava com uma palavra, isso é salvação. Quando os enfermos que foram curados foram libertos pelo toque de Jesus, isto é salvação. Quando os pecadores foram perdoados. Quando Jesus disse algumas vezes, filha ou filho, vai, não peques mais. Teus pecados estão perdoados. A salvação chegou. Tudo isso é salvação, gente. Não é apenas ir para o céu, mas também é ir para o céu. Hoje, a salvação está diante de mim e diante de você. A vida eterna é essa. Reconhecer o Deus único e verdadeiro e crer em Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Você conhece a Deus? Você crê em Jesus? Então viva uma vida de temor, santidade, amor, dignidade, justiça, verdade. Seja um genuíno cristão. Um jeito bom de aprender é andar no meio dos outros que estão na caminhada. Nenhum de nós nasceu sabendo. Todos estamos juntos aprendendo. Eu convido você a não andar sozinho. Ande com gente que conhece a Jesus. E, de vez em quando, lembre-se de se ajoelhar, pedir a Ele que renove e aprofunde um pouco mais a revelação dEle a você. Alguns de nós receberam a bênção do poder do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença na vida. Mergulhe em Jesus e Ele vai revelar-se cada vez mais a você. Amém? Curve sua fronte, vamos orar. Pessoal da música, pode vir, por favor. Senhor, te conhecer de forma profunda, verdadeira, te conhecer e te amar, te conhecer e te servir, te honrar, te confessar diante dos homens, caminhar contigo. Ó Jesus, revela-te a nós, Senhor. Manifesta a tua graça, manifesta o teu poder, manifesta a tua bondade. Estende as tuas mãos sobre os que estão enfermos e precisam da salvação por meio da cura esta noite. Senhor, há enfermos entre nós. E o Senhor é poderoso para salvar, para nos dar saúde. Há aflitos, Senhor. Há pessoas aflitas, há pessoas cansadas, há pessoas exaustas, abatidas, desanimadas, talvez alguns feridos. E a tua salvação, Senhor, pode se manifestar por meio da cura da alma, do alívio, da transformação. Ó Deus, do encorajamento que vem pela presença do teu Espírito. Salva, Senhor, aqueles que não te conhecem.
Salva-os da ignorância, das trevas, ó Deus, que impedem de ver a genuína luz. Salva-nos, Senhor, do poder da morte, do poder do inferno, do poder do diabo. Salva-nos, Senhor, e dá-nos a vida eterna. Porque a vida eterna é esta: conhecer o Deus verdadeiro, crer em Jesus, ser habitação do Espírito. A vida eterna é ter comunhão contigo, Senhor, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho. E se temos comunhão com o Pai, com o Filho, haveremos de ter comunhão uns com os outros. Por isso, ó Deus, nós oramos, pedindo que cada um esta noite, de alguma forma, seja alcançado pelo Teu poder, pela visitação do Teu Espírito Santo. Fortalece o fraco, levanta o abatido, encoraja o tímido, Senhor, convence o relutante, desperta o que dorme, perdoa, Senhor, aquele que está vivendo na prática do pecado, restaura, transforma, vivifica, Pai. Somos Teus filhos e queremos viver uma vida plena, uma vida santa, uma vida verdadeira, uma vida que Te glorifique. Oramos agora como Jesus, que pediu ao Pai que manifestasse nele a glória. Nós Te pedimos, Senhor, glorifica a Tua igreja com a glória que tens. Manifesta a Tua glória no meio do Teu povo, Senhor. Faz glorioso o Teu nome no meio desta gente. Manifesta o Teu poder, para que todos saibam que continuas curando. Manifesta a Tua bênção, Senhor, para que todos saibam que estás vivo e és o mesmo de ontem, hoje e serás eternamente. Revela-te a nós, Pai, em nome de Jesus. Amém.